À medida que a idade vai chegando, a tendência, se você não fizer nada, você vai ganhar 5 quilos por década. A depressão é uma comorbidade que abre a porta para um monte de doença, inclusive para câncer. Tem como prevenir? Tudo tem como prevenir. Hoje damos início à segunda temporada do podcast Bons de Papo com Zico Lamour. E nossa querida amiga, belíssima Dani Artigas. Isso aí, que saudade que eu tava, Zico. Estava umas férias longas, né? Demorou, mas chegou. Pois é, 6 meses de férias. 5 meses, né? Caraca. Mas por um excelente motivo, Sim. Que estamos aqui de casa nova. Olha aí, como ficou bonito, hein? E na nossa casa, porque é o Estúdio Folha de Campo Largo. Cara, diferencial. Então a gente mudou de sede, agora fizemos o nosso próprio estúdio. Móveis da Móveis Campo Largo, Olha que eu isso. tenho que agradecer também a parceria, vocês vão ver como tá Seu tudo lar lindo. merece essa marca. O projeto é isso aí. O projeto da arquiteta Aline Vesolovski. Olha só. O painel maravilhoso, que era o meu sonho de consumo da LM Marcenaria. Então a gente tá de casa nova para valorizar ainda mais quem assiste e em novo formato, né? Exatamente, esse formato ficou muito bacana, Dani, dá para mostrar realmente muito bem qual que é a ideia do papo, do bom papo, bons Exato. de papo, né? Que é como se Bem estivesse na sala de casa, exatamente, conversando. em casa, na sala de casa, isso mesmo. Exatamente. Então, e hoje vamos começar com saúde. E falando de maneira geral, assim, o quanto todo mundo tem que se cuidar e pensar num planejamento. Exatamente. Assim como tudo na vida, o principal tem que ser a nossa saúde, tem que ser o nosso corpo e com a correria a gente deixa de lado, infelizmente. E são cuidados pequenos, assim, no dia a dia que vão fazer muita diferença. Com certeza. E ninguém melhor para falar sobre isso do que uma médica que tem a experiência quando chega na terceira idade, como que estão chegando esses idosos. Eu um dia tô lá. Né? Mas chega, a idade chega assim, ó, rapidinho. Tá meio rápido eu daqui a pouco tô nos 40, e aí a gente já vai tendo que se cuidar ainda mais. Então, assim, ó, a geriatra, ela tá cuidando dos idosos, mas ela tem a visão geral do todo. Ainda mais que a especialidade dela também é clínica médica. E ela vai... E é uma boa vivã também. Ah, sim. Essa sabe viver bem a vida. Sabe os com atalhos, equilíbrio. Né? Viver com equilíbrio. E aqui ela vai dar várias orientações aqui pra gente. Então, seja bem-vinda, doutora Valderez Parolin Teixeira. Seja bem-vinda, doutora Valderez. Olá para todos e obrigada pelo convite. Imagina, obrigada a você por ter aceitado. Estou muito honrada de vir inaugurar esse estúdio maravilhoso. Maravilhoso. Obrigada, que bom que gostou. Lindo espaço, lindo mesmo. Parabéns. Vocês merecem. Obrigado. Vocês merecem mesmo. Obrigada. Campo Largo merece. Campo Largo não merece. É só Campo Largo, porque a audiência de vocês pega outras regiões também, região metropolitana. Tudo. E a gente começa a se surpreender, porque, como hoje, né? Falar de saúde, em qualquer lugar do mundo... Não precisa ser de Campo Largo, né? Em qualquer lugar do mundo esse assunto é interessante, é importante. Sim, sim. Então... E você sabe que a gente pensa muito em saúde, quando você pensa em médico. Eu vou no médico porque eu estou sentindo alguma coisa. É um erro, porque o que você tem que fazer? Você tem que ir no médico para você prevenir. Normalmente você vai porque está com dor ou que já está com alguma doença, alguma afecção instalada. E isso é completamente errado, porque você tem que fazer a prevenção, inclusive na terceira idade. Especialmente para a terceira idade, para você chegar bem lá, né? Exatamente. E queria aproveitar, já agradecer os nossos patrocinadores que acreditam na nossa ideia.
no nosso podcast, né? Dá até aquele calorzinho no coração, assim, de saber o quanto eles gostam e vestem a camisa junto com a gente. Estavam ansiosos, né, para começar. Também, quando vai começar? exatamente. Isso é bom, deixa a gente feliz. Então, agradecer o Mundo dos Fogões, que é uma Demicon, referência Campo aqui Largo, né? em qualidade. A Demicon, Campo Largo. Também. O Marcel, um parceiro. A Ícaro Joias, que não tenho o que falar, né? Porque, olha, dá daquele up no visual aqui, né? Em especial, hoje a gente tem a parceria da Vacinas Campo Largo, falando sobre saúde, né? Saúde, né? Com certeza. E agora, os nossos looks são da Lojas Pup, olha só. Não, olha, eu convido a mulherada a ir lá olhar, porque eu fiquei encantada, eu não sabia o que escolher. Eu amei o meu look, tinha várias opções, assim, para eu escolher. Tava difícil, eu gostei aqui muito bonito. Parabéns, muito bom gosto. E a Lojas Pup tem tudo, né? Tudo. Já é clássico. É desde um prego até roupa, a bota também, calçados. Produtos veterinários. Exato, ferragens, tudo. Lá com o Felipe, nosso parceirão. Então, a moda masculina é fantástica também, desde Lacoste, individual, que eu adoro usar individual, né? Enfim, você compra a vida toda lá também, né, Zico? Sempre. Eu vou lá e o legal, e até eu vou contar uma historinha rápida, esses dias eu comprei um lençol térmico lá, né? E o legal é você comprar em casa, eu digo comprar em casa. Isso. É que eu usei um ano e pouquinho, deu um probleminha no lado, foi lá, não, vem aqui, a gente troca, beleza, tudo certo. Diferente você comprar em outro lugar, que que não é da sua casa. Então, valorizar o que é de casa é sensacional. É um atendimento diferenciado e você tem um atendimento preferencial. Então, verdade. Não à toa é tradição e cada dia crescendo mais, inovando. E eu falo, cara, é sensacional o departamento masculino ali. A linha masculina dele estará sempre bem vestido aqui também, né, Zico? Desde um terno até uma camiseta básica, eles atendem perfeitamente. Exatamente. Então vamos lá começar. Vamos falar de saúde, porque a velhice está logo ali, ainda mais pro Zico, né, Zico? Chegou! Oh, meu Deus do céu, chegou! Tá chegando. Tá chegando. Graças a Deus. Graças a Deus. Uhum. Sabe que o meu marido, né, ele é médico, e quando eu falo assim, meu Deus, amor, né, já começa a subir, já começa a... Ainda bem. Quando, às vezes, a mulherada reclama lá que tá na menopausa, que bom que você chegou e tá nessa fase da menopausa, né? Então, tem o outro lado também, né? O lado bom. Tem o lado bom. Mas tem aumentado como as pessoas estão envelhecendo e ficando por mais tempo na terceira idade hoje, né? Exatamente. Tem aumentado algumas doenças e algumas situações também preocupantes, como doenças mentais, né? Demência, Alzheimer, a gente tem ouvido falar mais sobre isso, né? E é um dos pontos que eu quero tratar com você, porque os cuidados começam hoje, né? Exatamente. É exatamente o que eu estava falando no começo. A prevenção, o pessoal sempre pergunta, que horas, com que idade eu tenho que ir no geriatra? Eu tenho que consultar com você. Como eu tenho as duas especialidades, clínica médica e geriatria, eu digo, você pode ir hoje. Porque eu atendo meninas de 18 anos. Sim, eu atendo as famílias, a bisa, a avó, a mãe e a neta. Que legal. Famílias inteiras. E é legal isso até porque tem muita doença genética, né? Exatamente. Então, você já acompanha... E não são só as doenças genéticas, mas a maioria das doenças, elas têm uma tendência familiar. Então, se naquela família você tem alguém com, vamos falar especificamente de demência, alguém com Alzheimer, você já tem que ficar com aquela pulguinha da prevenção. Você tem que prevenir. E daí você vai dizer, mas tem como prevenir? Tudo tem como prevenir. E a prevenção é uma coisa tão simples, né? Tão simples, que quando você me disse, quais são os 10 passos, quais são os 10 mandamentos para a prevenção? Na realidade, eles são tão simples que chegam a ser, às vezes, até você diz assim, mas é só bobo, isso? Assim? É só isso? Mas que ridículo, é ridículo de simples, mas são as coisas mais difíceis de fazer. Por exemplo, uma alimentação equilibrada.
Quem é que faz uma alimentação equilibrada? Quase ninguém. Quase ninguém. Eu, pelo Com a menos, correria, você quer comer o que é mais rápido, o que é vem mais embalado rápido, muitas vezes, né? Que daí não é o você saudável. acaba ligando para o iFood, você não vai preparar aquela famosa comida real, aquela coisa que é fruta, verdura. Você vai pegar alguma coisa já meio pronta, você vai tirar um congelado da geladeira. Mas você pode fazer isso, mas não todo dia. Exatamente. Porque o ritual é bacana de você fazer alguma coisa, mas isso acaba sendo o quê? Numa sexta, no sábado, até no domingo, mas a correria do dia a Pode dia. ser a rotina, né? Mas se você pensar que dentro do teu prato você tem que ter alguma coisa colorida e de verdade, comida de verdade, com fruta, com verdura, com legume, com proteína, com cereais, com fibra, você vai ter tudo depende de equilíbrio, até no teu prato. Se você dividir teu prato e você colorir teu prato e você comer e mastigar bem, para o alimento chegar legal no teu isso, estômago, né? Exatamente, você vai ter uma digestão melhor e você vai ter uma evacuação melhor, você vai ter um intestino que vai funcionar melhor. Primeira coisa. A segunda coisa que você tem que pensar é na tua atividade. Eu gosto de pensar nos A's, né? Alimentação, atividade física. Não significa você fazer exercício, significa você ser ativo. Você pode ser ativo com 100 anos. Eu acho tão legal de ver uns idosos correndo na rua. E correndo mesmo, andando, suando, assim. Andando. Mas eu acho muito legal quem consegue chegar, porque é tão difícil até hoje fazer isso. Todo sentido, quem consegue até chegar mesmo. Muito difícil. O idoso correndo é perigoso, né? Não, mas você vê que tá cheio de saúde e que é possível. Você sabe, a atividade física você pode fazer dentro da tua casa. O importante é você não ficar o tempo inteiro sentado no sofá. Você já viram aquela propaganda tem uma propaganda no rádio que o cara fica lá 6 horas no sofá, agora ele vai se mexer, ele vai pegar o controle remoto. Porque o que acontece? À medida que a idade vai chegando, a tendência, se você não fizer nada, você vai ganhar 5 quilos por década. 5 quilos por década. Então, eu penso que você tinha com 20, você acrescenta 5 quilos com 30, mais 5 quilos com 40, cara, mais 5 quilos, ele tipo, gosta tanto que nunca mais vai embora, gente, parece, né? E a regra dos 5 quilos por década é terrível, porque é real. É real, se você pesa 50, 55, com 20, 30, você vai pesar 70 com 60. Mais o acúmulo das guloseimas. Por mais que você faça uma atividade física, quer dizer que se você não queimar o que você está ganhando, isso vai grudar em você e você vai transformar os teus músculos, que são a tua massa magra, que é o que te impulsiona até para você levantar numa cadeira, para você andar, para você fazer qualquer atividade. Você fazer movimentos simples, né? Você vai transformar essa massa magra em massa gorda, em gordura. Você vai perder músculo. A perda de músculo na terceira idade é uma patologia que chama sarcopenia. E é o que eu mais vejo no consultório. É o idoso que perdeu a musculatura. Mas não é um idoso de 70. Às vezes eu vejo com 70, mas a maioria das vezes, quem é sarcopênico é o indivíduo que tem mais de 80 anos. É aquele cara que não tem força para sentar no vaso sanitário. Nossa. É aquele cara que fica precisa... totalmente dependente. Exatamente. Aquela pessoa que precisa de ajuda para levantar da cama. Isso é, assim, o extremo da perda na massa magra, o extremo da perda muscular. É patológico e acontece. Então, a atividade física, com 20, com 30, com 40, você tem que ganhar os teus músculos nessa faixa etária. Porque depois você só vai manter os teus músculos, a tua massa magra. Depois dos 40, 35, e manter 40, se continuar fazendo você exercício. Vai manter, exatamente. Você vai precisar de proteína para ganhar essa massa. Vai precisar de proteína para ganhar essa massa, mas para você manter essa massa magra,
para você manter as suas atividades AVDs de vida diária, que a gente chama AVD, você precisa de movimento e você precisa de músculo, você precisa de arcabouço, você precisa de osso também legal para segurar tudo isso. Então, você precisa de cálcio, você precisa de vitamina D para fixar esse cálcio no osso. Então, é uma série de coisas. Aí, então, junta atividade física com alimentação. Por isso que é muito bom a prevenção, realmente, esses pacientes de 18, 20 anos que estão lá, porque a gente ouvindo isso, eu mesmo, principalmente, comecei a fazer academia com 50. Então, tipo... Mas você não precisa ir para academia para você fazer atividade física. Eu joguei se muito você futebol, quer ganhar né? massa, se você quer ganhar massa, você pode ganhar massa jogando futebol, jogando tênis, jogando vôlei. Você pode ganhar massa passando um aspirador na tua casa. Então eu tô bem. Você pode ganhar massa, você está bem. Você limpa a tua bem, casa, né? nossa, então Não, tô bem, uma ganhei atividade massa. física, você pode ganhar massa. Claro que você tendo, hoje em dia, as especificidades, as especialidades, hoje em dia, quando eu comecei na faculdade, lá se vão 41 anos esse ano, já estou... Um pouquinho de experiência. Um pouquinho só. Quando eu comecei, que nem existia, na minha época, a especialidade de geriatria. Estava começando. Quando eu me formei e saí da faculdade, existia tomógrafo, não existia ressonância magnética. Olha só. Então, a coisa foi assim. E Você também, acompanhou uma nós evolução grande começamos, naquela época, no Hospital de Clínicas, tinha nutricionista, tinha fisioterapeuta engatinhando, a fisioterapia estava engatinhando. Hoje você tem, na tua disposição, o educador físico, está lá. Faltei 2 aulas hoje, porque segunda e quarta eu faço musculação, das 9 às 10, e pilates das 10 às 11. Segunda e quarta. Quinta eu só faço musculação. Terça eu faço natação. Por quê? Porque eu sei que os meus músculos têm memória, e como eu faz mais de 22 anos que eu tenho o mesmo personal, que é o Felipe Weber, vou fazer propaganda. Tem que fazer, porque ele me acompanha há muito tempo. Mas, olha, eu já atravessei tantas coisas, estou com 64, gente. Eu já tive cirurgia de coluna, eu já tive cirurgia de intestino, nem vou contar tudo isso, vocês não vão chorar. Mas o que eu digo para vocês? Hoje, as especialidades são fantásticas. Você tem o nutricionista, os nutricionistas, o fisioterapeuta para te reabilitar, o educador físico para te fazer ganhar músculo, você tem o médico para te orientar, você tem tanta coisa à tua disposição. A internet, você pode fazer tudo isso online. Você não precisa ir para uma academia, voltando para a história da academia. Muito profissional, claro que a junto academia é qualidade ótimo de porque vida. tem os aparelhos, tem um ambiente legal, orientação tem também o social, adequada. tem a orientação adequada. E caminhando ainda para a prevenção, você tem o resto dos passos, basicamente, é assim, conter o estresse, que é a coisa mais difícil do mundo. Meu Deus do porque céu, a vida quem que não de tá hoje, estressado hoje? a vida de hoje é estresse. É. Não adianta. E à medida que você vai envelhecendo, você acha que o teu estresse, porque a pessoa está aposentada, mas não é, porque a família aumentou. Não diminui o estresse, porque eu acho que assim, o pico do estresse talvez seja naquela tua fase super ativa de trabalho. Isso é o que estresse você tem que de crescer, produção. Questão financeira, e daí Sim. na velhice você já está. Mas aí é que vem o estresse, porque a pessoa que é estressada, que é ansioso, ela vai continuar sendo ansiosa com 80. A pessoa que é depressiva vai continuar sendo depressiva com 80. Então, ou você é o ansioso e quer que as coisas se resolvam, ou você vai ficar deprimido. São coisas que você tem que ir coordenando. O estresse e o bom humor, isso que você faz, Ico, essa tua disseminação do bom humor, fazer todo mundo rir, isso é fantástico, porque você tem mesmo. O quinto item para você envelhecer bem é manter o bom humor. Você dá risada até da desgraça.
Por O quê? Zico dá, porque ele anima velório, ele também é Anima velório. Não, a gente foi ele fazer faz- um teste aqui de iluminação, de câmeras, mas ele começou a falar, mas assim, sabe que é chorar, eu chorava de rir, e para ele assim é tão natural, ri. mas eu dou muita, ele manda uns áudios já com vozes, você quer fazer um negócio sério com ele, não dá, Não dá. Mas- Quinta mas- série fica o resto da vida. Mas, né? Dani, Zico, mas é muito bom. tem alguma coisa melhor do que a risoterapia? Não não tem, gente. É. Tem duas coisas que você não pode deixar de fazer em qualquer faixa etária: rir e ter uma fé religiosa. Isso é fundamental, porque as pesquisas todas as pesquisas sérias do mundo dizem que as pessoas que mantêm uma fé religiosa, não vou falar qual, não interessa, todas são importantes, elas vivem mais. E vivem mais e melhor. É, bem legal mesmo. Cláudia, mas como E que... Oi, pode falar. Mas como que você, diante disso que você está falando, assim, como que você vê que as pessoas estão chegando hoje no teu consultório? Como que elas chegavam, digamos, 20 anos atrás e hoje, o que você vê de diferença? Como que as pessoas estão envelhecendo? Olha, hoje eu tenho uma pesquisa viciosa. Por quê? Porque nós estamos saindo de um período muito negro, que foi assim uma coisa que ninguém esperava viver, uma coisa semelhante que foi a nossa pandemia aí por Covid. O pessoal que do início do século passado, que passou pela gripe espanhola, viveu isso. E hoje, eu com 41 anos de profissão esse ano, não tinha sequer passado por isso. Nenhum profissional da área médica, e nem gestor público, e nem gestor internacional, nem homens, nem nada, sabia como lidar. Então, houve exageros? Houve acertos? Houve. Então, a coisa caminhou e especialmente a população geriátrica ficou muito apavorada, porque houve um pânico praticamente. Fiquem em casa, não saiam, porque se vocês pegarem, vocês vão morrer. E segurar um velho em casa é difícil, né? É difícil. Meu Deus. Não poder ir no bailinho na Não poder terceira ir no É idade. bailinho. difícil, Não mas podia, você sabe não. o que aconteceu, Zico? Aconteceu o seguinte: eles ficaram em casa, eles saíam para ir no supermercado. Era a saidinha para o supermercado. O supermercado era... Todo dia, né? Era o social. escape. Era o social, era a relação familiar. E foram para a internet. Só que o que aconteceu de erro que eu estou vendo agora, para responder a tua pergunta? Eu fiz a volta, mas estou respondendo a tua pergunta. Eu tenho uma, digamos assim, uma ideia errônea, porque essa minha população ficou em casa e não foi fazer prevenção e não foi em médico, sabe? Tem muita gente que piorou suas cardiopatias, que piorou a aterosclerose e começou, porque não estava fazendo absolutamente nada, começou a entupir tudo quanto é vaso, estão infartando, estão fazendo AVC, estão fazendo complicações tromboembólicas de perna, estão fazendo tromboembólicas, ou trombose. Deixa eu só abrir um parênteses, assim. Eu tenho ouvido até pessoas jovens que estão sofrendo com trombose e está tendo alguns casos. Será que tem relação com a vacina do Covid? Você acha que pode ter isso? Eu acho que sim, porque você tem que ver relação causa e efeito. Algumas vacinas foram proibidas, vocês sabem disso, Janssen e AstraZeneca foram proibidas. Eu vi casos, e não só eu, toda a classe médica viu casos. As duas que eu estou vendo. Não tem problema. Mas o que acontece é o seguinte... que tem que ter uma predisposição, né? Exatamente. Para tudo você tem que ter uma predisposição. É aquela história, você está passando numa rua, se você é o azarado da turma, o tijolo vai cair na tua cabeça, não na minha. Exato. Sabe? Mas não é bem assim. O que acontece é o seguinte, falando mais assim, pé no chão.
Nós ainda, toda a classe médica e científica está investigando isso. E realmente houve um grande aumento de fenômenos tromboembólicos pós-vacinais. No começo, a pesquisa era de 0,04% de efeitos adversos das vacinas. Como esta vacinação foi feita em massa, mundialmente, esse 0,04% foi um grande número. Foi um grande número. Eu vi casos. Todos os meus colegas viram casos. E até eu acho que é importante uma inclusive pessoa... em gestantes. Uma pessoa próxima aconteceu isso, ele sentiu enrijecer a perna e começar a doer, ele achou que poderia ter machucado num exercício. Então, acho que é legal falar também como identificar e o que fazer, porque o atendimento rápido é fundamental. Sim, é fundamental. Se você tem dor, rubor, que é ficar vermelho, todos os sinais flogísticos que a gente diz inflamatórios, é dor, rubor, calor, tá? Especialmente essa tríade, em algum lugar você fique de olho. E se você membros olha... inferiores, não, você pode ter em qualquer lugar. Mas essas características que você fala são membros de enrijecer... Sim. Se você vai fazer uma tromflebite, que é uma trombose, você está entupindo um vaso periférico. Se você vai fazer um entupimento de um vaso que é mais interno, aí a gente chama de trombose venosa profunda. Por vezes você não detecta esse calor e esse rubor quando esse entupimento é mais interno, é de uma safena interna, mais lá para dentro, mas você vê um aumento de volume e a dor sempre existe. A dor sempre existe. Isso se for de membro inferior, porque você pode fazer, você pode fazer complicações tromboembólicas em outras artérias. Onde tem vaso, você pode entupir. Em artéria renal, você pode entupir. Nós tivemos muitos casos, por exemplo, de miocardite, que foi uma inflamação do músculo cardíaco pós-vacinal. Isso é algo que aumentou também bastante. Aumentou bastante. Em crianças também. Em criança, em adulto jovem, principalmente adulto jovem. Porque em idoso, uma miocardite... O que é a miocardite? A miocardite, o miocárdio é o músculo que... É o músculo cardíaco, é o músculo que é o coração. O coração é o músculo. Aquela coisinha que você come com uma delícia é o miocárdio, tá? O pericárdio é o que envolve o coração. E o endocárdio é o que tem por dentro, tá? Nas válvulas ali tudo. Então, este miocárdio é o que trabalha, é o que contrai. Quando você faz uma miocardite, você perde toda essa tua capacidade, ele inflamou, ele pode aumentar de tamanho e você perde essa tua capacidade de bomba, porque o miocárdio é uma bomba. Você está jogando X quantidade de sangue, bombando esse sangue para dentro da aorta que vai distribuir para todo o teu organismo. Tá? Então, o miocárdio, ele normalmente pode inflamar por determinadas coisas, mas como nós estamos vendo agora, é muito, sabe? É muito. É uma coisa que não é o habitual. Quando você sai fora da curva, agora não. Quando você sai fora da curva, você já fica de orelha em pé. Como que o pesquisador faz? Opa, não estamos dentro da curva, né? Você tem aquela curva famosa de Gauss, que parece um chapeuzinho, você tem as pontas. Quando você está nas pontas, é porque a coisa não está normal. Todo mundo está no meio, né? Mas voltando para a prevenção do idoso. A vacina, nós temos vacinas maravilhosas e são preventivas de uma série de doenças. Em 1999, como eu sou uma médica de 41 anos de profissão, eu já lidava com prevenção em geriatria. Eu fiz para o governo do estado do Paraná
o atual secretário era o Armando Rágio. Eu fiz para o governo do estado do Paraná um projeto de vacinação do idoso, aqui no Paraná. Em São Paulo, quem fez foram 2 colegas meus geriatras, o João Toniolo e o Wilson Jacob Filho, fizeram um projeto de vacinação em São Paulo, e o atual ministro da Saúde era o nosso José Serra. José Serra. Que não era médico, não era da área médica. O que ele era? Ele era economista. Os médicos comprovaram para ele, especialmente os geriatras, que a prevenção era mais barata que você tratar o idoso. Então, nós começamos a fazer os projetos de vacinação, e eu fui o que eu fiz aqui no Paraná, que ninguém falava em vacina para idoso. Eu só dizia, mas vacina para idoso, para quê? Nossa, é algo bem recente, então. Aí, sim. Então, antes de 99, praticamente não se falava de vacina. Então, vocês vejam, 99 para 2023, lá se vão muitos anos. A vacina para a influenza é uma vacina super segura, quero reiterar isso. Eu tomo todo ano desde 1999, tá? Nós estamos circulando, nós estamos tendo circulação do H1N1, que está dentro da vacina. Hoje a vacina é quádrupla, ela contempla 4 cepas de vírus da influenza e funciona, e é de graça. 38% só da população foi vacinada. Estão chamando na televisão, estão chamando no rádio, a vacina é de graça. Mas por quê? Por um receio? Porque as pessoas ficaram com medo. Não sei se as pessoas apagaram da memória que outras doenças podem também ser letais. Se preocuparam só com Covid? Se preocuparam só com Covid e fizeram aquela loucurada de todo mundo querer furar fila e fazer a dita da vacina do Covid. E estão esquecendo que hoje tem vacinação de graça de H1N1 desde 1999, só para vocês terem ideia. Tem vacinação de graça de dupla, difteria e tétano, que a gente tem que repetir a cada 10 anos. E tétano continua matando. Eu já perdi idoso com tétano. E se eu perguntar para vocês qual foi a última vacina que vocês fizeram de tétano, vocês não vão lembrar. Não. Faz muito mais de 10 anos. Eu não sei nem Tem como é que tá a vacinação, carteirinha. nem onde está a carteirinha. Tem a vacinação de febre amarela, que quando você viaja, você tem que sair por aí. Tem a vacinação hoje, já faz mais de 5 anos, mas hoje tem uma nova vacina para herpes zoster que causa um problema horrível, que é a neurite pós-herpética. Porque na clínica Vacinas Campo Largo, aumentou muito a procura pela vacina contra a herpes zoster, que não era tão comum da gente ouvir falar, e antes era mais focada nos idosos, né? Mas não, a partir dos 18 anos você já pode tomar a vacina, e tem acontecido com jovens. Tem. Por quê? Porque o varicela zoster, que é o vírus, que é a famosa catapora... Também chamam de cobreiro, né? Não, mas o cobreiro não. Vamos separar. É outra coisa. Vamos separar. Na realidade, o cobreiro é uma alergia ao famoso cobreiro, que é uma árvore. É uma alergia, e ela pode dar nos 2 lados do corpo, e pode dar em qualquer lugar do corpo, aquela coisa lá toda. O herpes zoster, ele é uma afecção causada por um vírus chamado varicela zoster. O vírus varicela zoster é o que causa a catapora. Que todo mundo pega quando é criança. Assim. Que é aquela que todo mundo pega quando é criança, que são aquelas bolinhas que infectam e coçam, que nossa. É aquela que quando coça. Aquela que quando coça fica marcada, faz uns reloginhos e tudo. Que a mãe fica em cima para não coçar. A mãe fica em cima, não coça, porque vai ficar com cicatriz e tal. Meus 2 filhos tiveram, e eu também tive, aquela coisa lá toda. Quem foi infectado, 90 e poucos % da população já foi infectado por esse vírus. E nem sabe, ou nem lembra. A mãe não está nem aí mais para contar, né? Às vezes, a minha pelo menos não está, então eu nem sabia que tinha. Quando eu estava na faculdade de medicina, passei por uma enfermaria lá, e o professor, mãe,
muito sacana. Ele disse assim, pois então, alunos, quem não teve varicela vai ter. Eu falei, que maravilha, eu não tive. Uhum. Só que 15 dias depois eu não estava com varicela, eu estava com zoster. Eu estava com herpes zoster. Aí, o herpes zoster, ele vem, a varicela te contamina. Uhum. E o vírus, ele fica morando em você em algum lugarzinho. Ele gosta de morar na bainha dos nervos, ele mora nos nervos. Na nossa Eu já tive inervação. varicela. Uhum. Você pode ter... Então, Você ele é tá uma aqui candidata... morando em Ele está mim. morando em algum lugar aí. Então, aí você vai fazer o zoster. O zoster, ele é aquele famoso que você acha que é cobreiro, mas não é, que é aquela lesão de pele também, com pápulas e bolinhas, vesículas, tá? Só que ela tem uma característica, é só de um lado. Ela não dá dos dois lados. Olha só. Ela dá de um lado só. Ela pega um lado só. Ela pode Pega pegar... aqui, às vezes, Ela um pega, lanche, ela assim, pega, ela pega tórax, ela pode pegar, É ela de pode direita pegar ou de a esquerda? perna. É Lula É de ou direita ou de Bolsonaro? esquerda, ela Até Herpes tem não o seu vai, lado. ela não Meu vai Deus pôr. do céu. Por meio ela não vai. Não Ela é- vai ser não é do pular só. centrão. Não é do centrão, não é do centrão. E aí, e pode dar na face. Quando ela dá na face, ela pode pegar e fazer olha, a coisa pior que pode acontecer é o herpes ocular. Meu Deus. Uhum. E a hora Então, que começa é muito rápido. é rápido, só que é assim, ele começa com, às vezes, com prurido, porque o prurido é o estágio anterior da dor. Não sei se vocês sabiam, é a mesma via, a coceira, Uhum. a coceira é a mesma via que vai para o cérebro Da dor. da dor. Então, às vezes tem aquela dor que coça, Uhum. ou aquela coceira que quando você coça dói. Então, começa com aquela sensação de coceira, de prurido, de repente você já começa com dor e já começa a vermelhar, de repente já começam as bolinhas e você vê ali, muitas vezes, 3, 4 dias antes, a pessoa vem com dor, vai no ortopedista, vai fazer Não entende a raio-x dor. porque está com ciático, porque está com dor no braço, porque está com não sei o quê. 2 dias depois me ligam, vem aqui. Tô com umas bolinhas, doutor. Acho que cocei, acho que passei não sei o quê, passei a pomada de mialgia zoster. Mas ela tá E ali, o o vírus tá problema- dormindo, mas daí como que ele vai se manifestar? O vírus se manifesta dessa forma. Não, mas por quê? O que é Por o quê? gatilho? Porque o gatilho é a queda da tua imunidade. O gatilho sempre, para todas as doenças, como que você... Imunidade. Qual que é a tua barreira imunológica? É teu bem-estar. Uhum. É você estar bem, não ter estresse, se alimentando, blá, 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 blá. Aquilo tudo que eu já falei. De repente, caiu o teu escudo. E vem a flecha. Aham. Invade o teu corpo. E às vezes Invade um o teu estresse corpo. emocional ou alguma... Às vezes, Financeiro, acho que olha, deve atingir tudo. Né? tudo. As mulheres, o período pré-menstrual. Nossa, até isso. Os homens, por exemplo, qualquer coisa, a mulher está grávida, eu estou precisando de emprego, eu preciso ganhar mais porque eu vou ter mais um filho, sabe? São coisas, às vezes, que estão lá no fundinho e você baixou a tua barreira imunitária. E aí se manifesta. E o bicho entra. E aí faz. E o problema do zoster é assim, todas as vezes tem começo, meio e fim. Só que o zoster, como ele fica morando nos teus nervos, ele pode fazer uma complicação que chama neurite, que é uma nevralgia, que vocês sabem, todo mundo já teve dor, quem teve dor de dente ou dor para fazer algum tipo de tratamento de canal, sabe o que é uma nevralgia, uma neuralgia. A dor nervosa é uma coisa complicada, é a pior dor que tem. A neurite pós-herpética pode durar até 2, 3 anos. E você tem que ficar fazendo remédio para dor para esse indivíduo. Imagine um indivíduo idoso com isso. Ou no tórax, ou na face, ou numa Às vezes já tem perna. outras doenças junto. Geralmente tem.
Quem que tem uma barreira imunológica mais fraca? Quem já tem comorbidade, especialmente diabetes, especialmente doenças pulmonares obstrutivas crônicas, que são enfisema, bronquite, os tabagistas. Por isso que um dos mandamentos para você sobreviver bem e ter uma longevidade legal é não ter vício. Beber, pode beber, moderadamente. Tabagismo, contraindicado em todas as faixas etárias, especialmente para as mulheres. Nossa, e hoje, o que tá desse cigarro eletrônico, Meu e Deus o pessoal do céu, se isso engana aí porque não tem cheiro, então é qualquer lugar. Esse cigarro eletrônico é absurdo, assim. Ele Qualquer é canto que você chega, tem alguém que execrado tá e com... ele é banido em vários países do mundo. Não, e era tão Por quê? bom que com o Porque o cigarro as pessoas índice... dentro de um ambiente já não fumavam mais, então limita. Exatamente. Agora o cigarro eletrônico fica, né? Mas ele está proibido em vários lugares. E tem que ser. Porque você está jogando substância que não é legal para dentro do teu pulmão. Já chega o que a gente inala. De poluição. E é meio camuflado. Se inala um monte de porcaria por aí, né? Toda a poluição das fábricas, dos carros, o CO, aquela coisa lá toda, o CO2. E ainda você vai pôr para dentro mais uma coisa. Aí você vai ter doença pulmonar obstrutiva crônica, você vai ter diabetes, os cardiopatas, as pessoas que têm doenças genéticas, doenças neuromusculares. Essa população é uma população que a gente chama de população mais frágil, população frágil, que tem comorbidade. Quem que foi a óbito por causa do Covid? Esse pessoal. Porque a imunidade já tinha uma resposta imunológica diferente, fraca, que não conseguiu brigar com aquele Covid raiz, o primeiro. O Ômicron, ele foi... Nutella, Nutella. O Ômicron, ele foi um pouco mais, ainda está aí, tem outros nomes e tal, mas... E a gente também está sabendo lidar com ele, mas os mais frágeis, os sarcopênicos, que não têm musculatura, que eu falei da sarcopenia, os indivíduos que não têm mobilidade, os pós-AVCs, aquele indivíduo que está lá na cama com um lado paralisado, essas pessoas, se fazem uma neurite pós-herpética, que pode ser evitada com uma vacina, puxa, que beleza! E a vacina de zoster, ela previne? Ela não vai se manifestar? Ela previne 95% a 98% dos casos, sim. Esta nova vacina, que é a Shingrix, ela é uma evolução da primeira, tá? Então, a GSK, que é a GlaxoSmithKline, ela evoluiu a vacina, ela é muito melhor, tanto é que eu já estou na fila para tomar. Qual é o problema da vacina hoje? Custo. Custo, carésimo. Uma dose é mais de R$800, R$850. Você tem que fazer em 2 tomadas, você toma meio, 0,5 ml intramuscular, e daqui 2 meses, até 6 meses, você toma a segunda dose. Tá. Mas ela é uma vacina, a gente chama recombinada, é um jeito de fazer diferente, que eu não vou encher a cabeça de vocês aqui, que não é o caso, mas ela é uma evolução das vacinas. E a vacinas Campo Largo tem. A vacina Campo Largo tem. Não, e uma equipe treinada também, que isso faz diferença, a orientação. A orientação vacina, e especialmente, além da aplicação, o armazenamento. Exatamente, eles falam muito sobre isso. Porque as vacinas, elas não podem ser desativadas com o calor. Então, você tem que manter numa geladeira, numa temperatura constante, a manipulação tem que ser perfeita, você vai abrir um frasco, você tem o lote certo, você tem o indivíduo que está aplicando
corretamente. Então, tem uma série de passos, tá? E tem outra vacina, que é a vacina do Campo Largo, com certeza tem, é a antipneumocócica, Ah, tem, aham. que é a Pneumovac 13, tá? Que é a que eu estou indicando, que é uma dose a cada 5 anos, que evita pneumonia. Que essa tá em criança já, né? Sim, sim. Mas para idoso ela é fundamental, porque o que é ainda a maior causa de morte no idoso? Cardiovascular e pneumo. Eu sempre Pneumonia brinco que e mata velho é cardiovascular. bala no peito e vento nas costas, né? Exato, mas é isso mesmo. O vento nas costas, o famoso vento nas costas, mas é real. Tem um ventinho dentro da academia, lá, Já. dá para desligar o ventilador. Já fica gripado. E o pior é que não fale isso, porque eu tô nesse time que pede para desligar o ventilador. Eu já tô, desliga, por favor, tô ventinho que vai me dar uma gripe. O pior é que eu também, velho, mas velho. olha, eu também. Eu prefiro que abram todas as janelas para circular o ar do que ficar aquele ventilador nas minhas costas lá, eu correndo, eu Me dá um tentando desespero, qualquer porque o coisa. filho da mãe, você vê, agora ele foi embora, né? Fica soprando, e daqui a pouco ele volta. Porque ele vai dando um nervoso, porque o velho é nervoso. E vem o vento, não vem vento. E vem vento, o velho fica irritado. E quais que Eles são as... sistemáticos, mas é que o envelhecer, Zico, eu compreendo tanto o envelhecer, porque além de eu estar... O que é o envelhecer? Qual é a característica de falar assim, olha, eu tô ficando velho mesmo? Olha, sabe aquela história, eu já sei o fim do filme? Eu já vi esse filme? Eu já vi esse filme. Eu já sei o fim do filme. Então, o que acontece? O privilégio de você envelhecer é um privilégio você envelhecer. Privilégio, é uma bênção você envelhecer. Só que também, por vezes, você fica com aquele déjà vu. Eu já vi esse filme, eu já sei o que vai acontecer. Então, às vezes, perde um pouco a graça sabe? Puxa vida, mas, de repente, o autor faz um outro filme. E o bacana, e o que você precisa, o que eu tento passar para os meus pacientes, é que, por mais que você já saiba o fim do filme, curta o filme. Curta o filme. Dê risada a hora que tem que dar risada. Chore na hora que você tem que chorar. E curta o filme. Viva. 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 É difícil você passar a experiência que você já tem. E, às vezes, a gente quer passar a experiência que a gente já tem. Mas os teus filhos, os teus netos, eles têm que fazer o caminho. Eles têm que cair na hora certa. Eles têm que levantar na hora certa. Por mais que eu queira encurtar esse caminho e deixar a coisa... Não vai aprender. Não vai. Esse é o bacana do viver. O bacana do viver é você se emocionar, é você saber que, apesar da vida estar passando, hoje eu com 64, já vem atrás de mim, tem o meu pai ainda vivo maravilhosamente bem, com 86 anos, médico, tentou me passar um monte de experiência, eu adquiri o que ele tentou me passar. Esse é um belo cartão de visita, né, doutor? Chega lá e fala assim, quer questionar meu trabalho? Pai, 86 anos, como é que tá meu pai com 86 anos? Com 86 anos, mas só que é o bem. seguinte, você consegue passar mais para os teus filhos, vocês vão entender isso, com o exemplo. Com o exemplo que você dá. Com o jeito como você vai encarar os problemas que a vida vai te apresentando. Mais do que com palavras. Um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Exatamente. Então, a tendência das gerações vindouras, das tuas descendências,
sabe, se espelharem muito. Hoje tem o espelhamento no controle remoto. Sim. Espelhamento de tela, tudo. Mas o espelhamento de vidas, eu ainda acho que é o mais importante. E a doutora falou em espelhamento, né? Falou em tela, me lembrei do mundo digital, da tecnologia. Hoje em dia, para deixar uma criança, a Dani tem filhos pequenos, sabe? Às vezes, para deixar ele, pra gente poder fazer uma coisa, dar um celular, alguma coisa. Um tablet. Um tablet. E para os idosos, é legal para a mente, para eles exercitarem a mente também, porque eu vejo muitos idosos aí, não lembro o nome de um senhor que está no TikTok, está fazendo um sucesso. Sim, ele está fazendo sucesso. E eu acho muito legal. Para os idosos também é bacana esse entretenimento. Com assim. certeza, porque hoje a interação com a tela, além de você jogar, que você, não falamos ainda da parte cognitiva, você vai desenvolvendo a tua memória, o teu raciocínio, a tua lógica, a tua estratégia. Eu sou uma jogadora. Eu jogo tanto santo dia. Sério? Vocês não vão dar risada. Eu jogo Sudoku, eu jogo Mahjong, eu gosto de uns jogos meio diferenciados. Eu jogo... o meu celular é cheio de jogo. Sério? O pessoal diz assim, o que você está fazendo, mãe? E não é pro neto, é para você. Eu estou jogando. Eu jogo um pouquinho por dia. Por quê? Porque existem jogos de palavras, palavra cruzada, o próprio Sudoku, que você tem que raciocinar para pegar ali. Você está desenvolvendo, você está exercitando. Então, para o idoso é importante, ele não pode ficar o tempo inteiro ali. Né? Os relacionamentos sociais nas telas são importantes, as redes sociais são importantes, mas não viver só com rede social. Você tem que sair, você tem que ter amigo físico. Essa história de ter só amigo virtual não funciona. Você vai abraçar um amigo virtual? E aí tem o lado positivo das telas e tem o lado negativo também. Sim. E daí você fica em casa paradinho, não precisa nem sair para ver o amigo. Você vai lá, exercita um pouquinho, uma meia hora por dia, levanta, mexe as pernas, vai lá, dá uma volta. A tela é, hoje, inevitável. Inevitável. O teu celular é um computador. Você faz pesquisa, você faz tudo com a tua tela. Tudo. Então, essa interação com a tela é importante. Só que também você tem que ficar com o pé atrás, você tem que passar para o teu familiar de mais idade, que às vezes não está familiarizado tanto com a tela, que não pode ficar clicando em qualquer link, que não pode dar bola para gente que telefona. Igual com criança, porque tem golpe. Exatamente. A rede de proteção que você faz com um adolescente e com criança é a mesma que você tem que fazer com idoso. Mesmo. Eu lembro que o meu pai sempre falava assim, oh, meu Deus, rapaz, eu acho que eu contratei mais um plano aqui que eu não sabia, porque veio de novo o negócio. Foi apertando, olhar, clicando. Falei, putz, vamos lá, cancelar. Sempre estava cancelando, porque ele ia lá e estava com 80 anos já, morreu com 83, com 80 anos. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, porque realmente as telas são maravilhosas. E inclusive para as crianças. Inclusive para as crianças. Essa geração totalmente. Nossa Senhora, minha neta, a Maria, de 2 anos, ela viu passar no sábado 4 balões no céu, ali na rota da casa da minha filha, e ela ficou maravilhada. Eu desenhei um balão, só que o que eu fiz? Eu cliquei em balonismo em Campo Largo, ela conseguiu ver. Amor. Todos os balões de tudo quanto é tipo de galinha pintadinha, de não sei o quê. Então, hoje, cada vez que eu chego, ontem eu cheguei lá, ela, Noná, ela me chamou de Nona, né? Nona, né? Noná, né? Noná, bom. Aí eu vou lá mostrar para ela e tudo. Então, é um mundo que você mostra para a criança. Exatamente. É maravilhoso. É maravilhoso. E outro mundo que a gente tem que mostrar de investimento também, né, Dani? Exatamente. Quando a gente fala em planejamento, pensar na velhice que logo chega e a gente não se programa. Não se programa. Aí você tem que ir lá na Demicon Campo Largo. Fala com o Marcel. Tem uma equipe. A equipe do Marcel é sensacional. A equipe do Marcel é sensacional. E eles te ajudam, entendem como que é o teu ritmo de vida. Exato. E quais são os seus planos de vida ainda, e vão aconselhar o que é melhor para você fazer. Exato. E os consórcios tornam isso possível.
tanto de imóvel, de veículo, de serviços, para programar viagem, para programar uma cirurgia plástica, né? Os sonhos que você tem realmente, até odontológico, né? Vai colocar um implante, alguma coisa que é fundamental também, né? Sim. Na terceira idade. Né? Sim, autoestima e mastigação e depois digestão, é importantíssimo. Então, você poder realizar esses planos de vida com a ajuda do consórcio e com a Demicon, que está há mais de 30 anos, é a maior administradora, mais de 30 anos. Então, é uma confiança, eles sabem o que estão fazendo, sabem dar a orientação adequada. Então, é a nossa dica também de planejamento de vida, e eles fazem um planejamento para aposentadoria. Isso é legal, então, hein? não é só um consórcio Envelhecer aí eu bem, quero... mas também ter uma renda, né? A mais, exatamente, porque daí você está menos ativo, né? Trabalhando, você não faz a mesma coisa. E você precisa ter aquela renda. Show de bola, é legal então, isso. Então, é começar planejando hoje. Exatamente. E uma equipe especializada é fundamental. Eles têm, né? Pelo amor de Deus. Marcel e sua equipe estão lá prontos para te receber. Isso aí. A Demicon Campo Largo. E uma coisa que eu queria falar, que pega todas as faixas etárias, e também tem sido muito visto, são os casos de depressão. O que está acontecendo que está todo mundo... ou depressão, ansiedade também, e às vezes você não sabe identificar, não sabe quando vê já foi, você já está tomando remédio. O que está acontecendo que desde criança, adolescente, adultos, né, terceira idade, estão passando por esse mal? Olha, Dani e Zico, é preocupante. Pós-pandemia, eu tenho um número assustador de casos, e não são só os idosos, porque eu não atendo só idosos, de depressão. Na maioria das vezes, as pessoas vêm com uma depressão ansiosa, aquela história do começo com ansiedade, e aí acabam tomando remédios para ansiedade, e você tira aquele teu estado de, sabe? De euforia, exatamente, e daí você entra no buraco. Você entra no buraco e aí você entra numa depressão, mas aquilo já era uma depressão disfarçada, aquela ansiedade toda. Sabe, o que eu gosto de sempre passar para os pacientes? Saiam um pouco das telas, porque a rede social, por vezes, é um engodo, é um engano. As pessoas são lindas, divinas, maravilhosas nas redes sociais. Estão sempre viajando, mas na hora que as pessoas não estão viajando, estão trabalhando, estão sofrendo, estão com problemas familiares, estão com problemas de saúde, ninguém publica. Exato. Ninguém publica. Parece meio clichê às vezes falar, né, que na rede social é tudo lindo e na tua vida não. Só que eu acho que inconscientemente vai tomando a tua cabeça e talvez começa a estimular aí. Mas todo mundo quer morar no castelo. Todo mundo quer morar no castelo da Cinderela. Todo mundo quer beijar o sapo e virar príncipe encantado. Mas o que tem por aí não é castelo de Cinderela, é sapo. Por aí. Não é? Beija o sapo, parece outro sapo, né? Mas o que acontece é o seguinte, as pessoas, elas... existem os dois lados. Você precisa procurar ajuda rapidamente. Mas e como que identifica para procurar ajuda? Olha, identifica assim. Você acorda de manhã, abre o olho e pensa, por que eu estou acordando? O que eu vou fazer hoje? Eu não quero sair da cama. Tá? Apatia, mas isso num desesperança. Mas isso num quadro assim de quase impossibilitar você levantar, porque assim, tem dia que a gente fala, ai, que preguiça de levantar. Não, aí é preguiça, hoje, né, Dani? Aí é preguiça, hoje mas tá às vezes é difícil limitar, assim, ai, não tô muito animado com isso. Dani, qual que é o nível, assim? É todo dia. E o idoso que tem, vamos falar do grande idoso, tem mais de 70, 75, 80, vamos botar mais, porque hoje a faixa etária do idoso subiu, não é mais 60 idoso, pega o crachazinho de idoso, vai estacionar lá, não.
Hoje, o mundo todo levantou essa faixa etária para 70, 75 anos, porque a expectativa de vida em alguns países, no Japão, é 86. O japonesinho que nasce hoje, a expectativa dele viver é mais de 80 japonês e não morre poucos anos. nunca também, né? Não. Por causa da alimentação, por causa de tudo que eles fazem. Você Às já vezes vai morre, ver. a gente É pensa muito que difícil. às vezes morre, É a gente muito pensa que é outro, mas difícil. mas morre tudo igual, né? Tudo igual, não, mas é morreu. que na realidade. Então, o que acontece? Você levanta, você não tem vontade de nada. Então, o idoso para cima de 75, 80 anos, aquela pessoa que começa a se isolar, não quer mais nem sair, nem ver a família, não quer ir para o culto, não quer ir para a missa, não liga mais, não telefona, ou está morando sozinho, começa a emagrecer, ou começa a engordar, porque ou come ou não come, ou sim. come demais, só come bobagem, não quer cozinhar, começa a comer, né? Batata frita, que é tão bom, né? Salgadinho. É a pessoa que... É aquela pessoa que começa a se isolar. Se isolar no quarto, se isolar na casa, sabe? E aí começa a ter distúrbio cognitivo. Porque a depressão pode fazer uma coisa que se chama pseudodemência. Então, quando chega a família com um idoso lá no meu consultório, dizia assim, papai não está lembrando mais das coisas, não lembra nem mais do meu nome, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ver as causas tratáveis de demência. Dentre elas, a depressão e a deficiência de vitamina B12, que é muito comum no idoso. E está sendo muito comum pós-Covid. Eu tenho visto deficiência de vitamina B12, e o André, que é o teu marido endócrino, pode até dizer bastante melhor para nós depois, quando você for entrevistá-lo, é falar da deficiência de B12, porque a deficiência de vitamina B12, ela diminui a memória recente. Ela dá cansaço, ela dá desânimo, e eu estou vendo isso muito pós-Covid. Muito caso de gente que come bem. De gente que come bem, que carne. Mas daí come o corpo carne. começa a não absorver? Exatamente. Outra coisa que faz diminuir a B12 não é só você comer pouca B12, pouca vitamina. É você absorver a vitamina que você come de maneira inadequada. Esses remédios que todo mundo gosta de tomar, omeprazol, pantoprazol, remédio para gastrite, que a grande maioria das pessoas que tomam um monte de remédio, toma esse também em jejum, acaba diminuindo a área do estômago de absorção da vitamina B12. É por isso que na E velhice outro sente. nutriente que esses remédios também diminuem, não só na velhice, todo mundo que toma esses remédiozinhos para azia aí, omeprazol, essas coisas, outro nutriente que também baixa com esses remédios é o magnésio. Então, a gente tem que ficar... A nutrição é fundamental. A nutrição é fundamental. Então, voltando para a depressão. Você tem uma pessoa que não tem mais ânimo para nada. É aquele indivíduo que você praticamente não reconhece como sendo o teu familiar. Mas esse aqui não é mais meu pai. Ele não é assim. Ele só chora. Esse aqui não é mais a minha mãe. Ela só chora. Ela não tem ânimo para fazer mais nada. Sabe? Então, às vezes a gente tem que... o familiar é que tem que perceber. O descuido. A pessoa já não se cuida mais, já não se arruma. Aquela pessoa que é vaidosa, não põe mais um brinquinho, não ajeita mais o cabelo, não pinta mais a unha. Opa, o que está acontecendo? Não está legal. Por mais que ela fale que está tudo bem, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E as pessoas, só para complementar, a depressão,
é uma comorbidade que abre a porta para um monte de doença, inclusive para câncer, para tumores. Porque você já não se cuida mais, daí talvez isso já influencia na tua Não, imunidade. ela baixa a guarda de uma forma tal, ela baixa a tua imunidade de uma forma tal que ela abre a porta para você ter doenças letais. E tem aumentado os casos de Alzheimer? Tem aumentado o caso de Alzheimer por vários motivos. Um deles é porque a população realmente está ficando mais velha, está envelhecendo. Com todo o arsenal, a tecnologia, a ciência, a área médica, todo mundo trabalhando para a vida ficar melhor, a vida está ficando melhor e está ficando mais longa. As expectativas de vida nos países mais desenvolvidos, eu acabei de falar do Japão, é para cima de 85 anos. É para cima de 85 anos. Então, à medida que a gente vai avançando na idade, a tendência de você ter déficits, inclusive cognitivos, aumenta. Se você tem familiar, como eu falei, aí você tem que ficar ligado. Eu vou ter Alzheimer, na minha família tem Alzheimer. Olha, eu tenho um caso, por exemplo, de uma senhora, ela já faleceu. Ela é mãe de 2 médicos, era mãe de 2 médicos. Ela faleceu com 83 anos. Ela falava 7 línguas. 7. E ela sabia que a mãe dela tinha tido Alzheimer, porque também tinha chegado numa idade avançada. E ela, além das 7 línguas, ela fazia o que vocês imaginarem para não ter o Alzheimer. Para manter o cérebro ativo. Para manter o cérebro ativo. Ela conseguiu enganar o Alzheimer, o alemão, até uns 80 anos. Depois para frente foi praticamente inevitável. Com todo o arsenal, os 2 filhos médicos moram nos Estados Unidos e a gente trabalhava em conjunto com as drogas que já tinham surgido lá e as coisas agora, os lançamentos de medicamentos são praticamente simultâneos no mundo. Isso é uma coisa que evoluiu muito, porque antes só tinha nos Estados Unidos, só tinha na Alemanha, só tinha na França, para depois virem lançar para cá. Não, hoje os lançamentos dos medicamentos são praticamente mundiais, mas ao mesmo tempo são simultâneos, né? Claro, a indústria farmacêutica quer faturar. E um país como o nosso, continental, é óbvio que vai lançar aqui também. Mas, de qualquer forma, ela conseguiu não evitar o Alzheimer, mas ela conseguiu adiar a chegada. Eu confesso que é uma coisa que eu tenho medo, porque minha avó, por parte de pai, tem Alzheimer. E a gente vê como é triste essa doença. Eu olhar e ela não reconhece. Não reconhece ninguém. E vai sendo uma evolução, assim, o quanto vai se perdendo. E você viver, assim, num mundo estranho, né? A pessoa também deve sofrer demais, a família em volta sofre demais. O Alzheimer tem que ter uma rede de apoio. Eu sempre peço para o pessoal que tem um familiar com esse tipo de demência, ou qualquer demência, porque o que eu vejo mais não é tanto Alzheimer, eu vejo mais a demência vascular. Então, quem tem diabetes tem que cuidar muito, porque eu vejo a demência vascular, que é aquela famosa demência dos pequenos vasos. São pequenos entupimentos, os diabéticos hipertensos que têm dislipidemia, colesterol alto, fazem pequenos entupimentos e vão fazendo aquele murchamento do encéfalo e vão fazendo a síndrome demencial. E como que é essa demência? É igual ao Alzheimer. Só que no Alzheimer você não tem causa. E na demência vascular você tem a causa
que você trata, você melhora o diabetes, você melhora a hemoglobina glicada, você deixa nos parâmetros que a gente quer para baixo de 7, a gente baixa o colesterol, baixa o HDL e o LDL para os patamares que são os preconizados por todos, tá? E você melhora a hipertensão. É um combo. Uhum. A nossa vida é um combo. Nós somos frutos de uma série de fatores. E você falou assim que naquele caso retardou, mas tem como prevenir com aqueles fatores que você falou, né, da alimentação, do estilo de vida, tem como prevenir? Sim, sim. O que seria o fundamental? O fundamental é você ter uma atitude positiva frente à tua vida. Você ser aquela história, você é o teu comando, você é a tua liderança. Protagonista. Eu sempre digo em todas as minhas palestras, eu quero morrer com saúde. Eu me determinei a isso. Eu quero morrer com saúde. Não interessa se eu morrer com... Bom, com menos de 60 eu não vou morrer mais. Já estou com 64. Mas eu quero ter o comando da minha vida. Então, todas as vezes que eu tive problemas sérios de saúde, eu fui para uma cirurgia de coluna em 2017 e abriu o corte da coluna. A cirurgia foi um sucesso, mas o corte abriu, eram 7 centímetros, abriu 4, então abriu no terceiro dia, eu estava com a minha medula espinhal praticamente exposta. Passei 2 meses até fechar aquilo. O médico que estava me atendendo, um santo anjo do Senhor, ele me disse, Valdez, vai demorar uns 4, 5 meses para você fechar isso. Fechou em 2. Olha só. Fechou 2. Porque a tua saúde ajudou. Sim, se você vê eu puxar peso hoje, você não acredita. Você superou a coluna? Operei a coluna. Se você me vê nadar hoje, você não acredita. Por quê? Porque eu me determinei, eu me programei. Então, a prevenção depende muito da tua atitude frente à vida. A tua atitude. Não digo que não são todos os dias bons, não são todos os dias bons. Mas o que está acontecendo hoje no mundo? Ninguém quer mais se frustrar. Ninguém mais quer ficar entediado. Ninguém mais quer ficar triste. Isso faz parte. Isso faz parte. Isso, né? Se hoje eu estou triste, que bom, amanhã eu vou ficar feliz. Duplamente feliz, porque ontem eu estava triste, hoje eu estou duplamente feliz. Exato. Entendeu? Se eu estou entediado, se eu estou frustrado, vamos dar a volta por cima. Eu estimulo as relações sexuais na terceira idade com muitos, se conseguirem. Não, hoje existem uns aditivos. Não sei se você conhece. Não sei se você conhece. Hoje existem uns aditivozinhos aí. Não só para hora, mas também existem os aditivos diários. Para quem tem um relacionamento mais fixo. Então, são bem seguros. Existem alguns remedinhos também, algumas coisas para as mulheres, sabe? E é importante porque... Um remedinho para a mulher ir lá na Ícaro, se vestir bem, tá lá com colar, porque as senhorinhas gostam também, né? Colar, brinco, né? Estarem bem vestidas, se sentirem bonitas, se sentirem vivas. Um relacionamento, toque, o abraço, o beijo, a companhia. Eu acho que o fundamental é a companhia nessa idade, não é? Poder, sem dúvida. Ou você poder pegar na mão, sair, ir num baile, dançar. Isso é maravilhoso. Você dá leva verde. Como eles ficam felizes nesses bailinhos, né? Nossa, esses bailes. Vai lá, não sei se ainda está. E o Zamir, acho que ainda está tocando aqueles bailes ali no polonês. São fantásticos, porque é importante. Tem no próprio município também, que promove. Fazem. O Sesc fazia, a gente fazia vários nos municípios e iam para as outras cidades. É bonito, e olha, mas só que eles não podem esquecer que as DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis, estão... Acham que não precisam se cuidar. Olha, quando eu agora eu estou aposentada,
da prefeitura, mas eu trabalhava dentro do lar de idoso da prefeitura. A gente sempre fazia um screening de exame quando o idoso chegava no lar de idoso para morar lá dentro. E dentro desse screening, a gente faz a pesquisa de doença sexualmente transmissível, sífilis. Gente, a sífilis está aí, de novo. A sífilis não acabou. Todo mundo pensa em AIDS, mas sífilis tem bastante. Então, tem que se cuidar. E o idoso tem medo de usar camisinha. Tem medo, não sei se vou conseguir, porque já tenho dificuldade, não sei. Mas tem que pensar. Sabe que dados da OMS de 2021 mostra que aumentou 129% os casos de HIV? Sim, HIV nem se fala. HIV é outro pepino. Pode namorar, mas tem que se cuidar também, né? Tem que se cuidar. Tem que se cuidar. Namoro na terceira idade, com responsabilidade. Isso mesmo. E quero te fazer mais uma pergunta de alimentação, e lembrando do mundo dos fogões, né? Nossa, meu Deus. E tem mais de 15 mil itens, Tudo tem que uma imaginar, linha de né? churrasco, aquelas facas da SG, é muita qualidade, aquelas panelas Tramontina. Meu Deus, como tem coisa boa. É impossível sair de lá sem alguma coisa. Lá é o tem shopping desde center. tem desde umas coisinhas pequenininhas que você fala, não dá para entrar lá. disso aí. Não dá para Não entrar dá lá, pra porque entrar. você sai com alguma coisinha na mão. Não, se Sempre você sai. ficar lá meia hora, você vê, eu acho que é a loja que mais tem movimento dentro Meu Deus. de Campo Largo, porque é o tempo todo. Ir para restaurante, para lanchonete, tem aquela parte Exatamente. lá mais cozinha industrial, assim. Embalagens, né? Embalagens é muito forte. Muito forte. Ele não vence quase comprar Não, embalagem, assim, porque vende Não, muito mesmo. Muito mesmo. E alguma coisa que ele não tem, ele falou assim, não precisava de tal coisa, ele falou, ele olha assim, tá, amanhã vem aqui, e hoje Ele vai atrás. amanhã eu consigo para você. E aí começa mais um item ali, vai. E ele abre um espacinho na prateleira e vai ter. Ele é incrível. O mundo dos fogões é maravilhoso. E eu gosto demais também. Então, aproveitando do E mundo dos conserta fogões- minhas panelas de pressão. Ele conserta. Conserta aqueles pininhos que saem, aqueles troços, conserta tudo. Nossa, e é perigoso, Bom, né? É perigoso. Outro dia Estourar. estourou uma lá em casa, meu Deus do céu. Mas Ai. tudo bem, não. Tem que limpar aquilo e vai lá e manda fazer manutenção lá No mundo dos Lá no fogões. mundo Mas dos sabe fogões, que, falando até em panela de pressão e, enfim, chaleira, eu acho que eu tô ficando velho mesmo, porque eu já tô naquele... Esses dias eu coloquei um negócio para esquentar uma água, eu queria fazer um negócio. Daqui a pouco, meu Deus, sentei para assistir, fiquei assistindo. Daqui a pouco fui pra cozinha, a minha chaleira de inox escureceu a metade. Isso é um Esqueceu a perigo água. também na Você terceira esqueceu idade. a água. Eu tenho mania de esquecer o forno. Não, eu pensei, eu fiquei ali. Hoje já, né? Imagina na velhice. Eu me preocupei, falei, meu Deus, chegou o que eu mais temia. Estou esquecendo. Mas uma Os das coisas acidentes, que eu né? oriento o pessoal, não só da terceira, mas da segunda idade, Zico e Dani, é o seguinte: a gente tem que. Não é falta de memória isso. Você esqueceu porque você não estava concentrado no que você estava fazendo. Exato. Você não estava prestando atenção. A gente tem também, uma né? tendência hoje para fazer 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Você está com o celular, você já está respondendo mensagem, você já está fazendo isso, já está fazendo aquilo. E dá para fazer bem feito um monte de coisa? Mas eu acho que deve ser isso, então, porque Claro eu sou que é. ligada. É falta de se você concentrar se naquilo. concentrar, porque, sabe, o cérebro ele tem uma tendência para ele quer ser saudável. Então ele vai tirando a primeira linha ali, sabe? É como se você tivesse se reenergizando e autolimpando. Então você esquece. Se esquece. Agora eu comprei aquela que é apita. Agora não tem medo. Pronto, acabou. É um barulho, a minha Pronto. vida também, mas é um barulho chato. Você quer não ver a hora de desligar daí? Pronto, Coisa chata. compre uma chaleira elétrica. Elétrica, é bom. Muito mais fácil, pronto. Só Ela pode faz aquele deixar. barulhão. E é mais rápido ainda. E gasta menos gás também. É verdade. E também uma coisa que pega bastante a terceira idade, casos de violência, né? É uma coisa Sim. triste. Sim. Olha, Em cada 6 idosos sofre violência em todo o mundo, segundo a Organização Mundial exatamente. de Saúde. Toda as campanhas desse ano
foram em cima do etarismo. O etarismo é o preconceito contra o idoso. Etarismo é uma coisa que a gente tem que evitar de todas as formas, porque às vezes é uma piadinha, às vezes é sabe? Não, você é velho. Não dá mais você a está fora da importância. cadeia produtiva. E não é por aí. Não é por aí. O idoso, como na Rússia e no Japão e nos países europeus, ele tem que ser visto como exemplo. Exato. Como exemplo de vida. E a violência, eu comecei a falar do etarismo e do preconceito contra a terceira idade, porque o preconceito é uma violência. É a violência social. A violência física ocorre, por vezes, dos cuidadores. O pegar muito apertado, porque você já estou... Sem paciência. Sabe aquela história? Já estou sem paciência. É a terceira vez que eu estou trocando ele hoje, sabe? Ou é a terceira vez que eu estou trocando essa senhora agora, ou ela está me chamando demais. Então, o pegar. A gente tem que ficar sempre de olho, principalmente no idoso institucionalizado, nessas ILPIs, que são as instituições de longa permanência do idoso, que tem disseminadas por aí. Eu não sou contra, por vezes eu sou até a favor do idoso ser institucionalizado, porque se você... São melhores cuidados. Tem rotinas, tem alimentação correta, tem uma casa cheirosa. É que eu acho que os filhos acabam se culpando. Nossa, eu vou largar meu pai ou minha mãe numa casa. Só que assim, mas às vezes eles precisam trabalhar e não vão estar o dia inteiro ali com aquele idoso. Não vão estar o dia inteiro, vão deixar o idoso em casa com a mercê de acidente doméstico, que a ocorrência é muito alta. É uma coisinha simples, igual o Zico falou ali. O tapetinho, né? Deixar o fogão ligado, o tapetinho, o degrau, o cachorro, o balde, a empregada. E quebra mais fácil, né? A perna, braço. Exatamente. E aí, então, a violência, voltando para a história da violência, a violência pode ser do cuidador, a violência pode ser de um familiar, a violência pode ser na rua, do idoso que está saindo do banco, que for receber a sua aposentadoria. Já tive casos. Que o tive foco uma senhora daí que foi parar idoso. na UTI, ela saiu da Caixa Econômica e estava indo para casa a pé, ela tinha 78 anos, ela foi agredida, roubaram a bolsa, seguiram ela até lá em cima e quase mataram. Meu Deus! Sim, aqui em Campo Largo. Então, ou você deixar muito tempo com uma fralda, você não trocar. Eu vi casos, por exemplo, de pessoas que estavam com assadura do ombro até a metade da coxa. Meu Deus. De ficar com fralda com xixi, com fralda com cocô. Não troca, se imagine. Idosos que não conseguem falar. Então... Mas o que em consultório mais relatam, assim, de estarem sofrendo na terceira idade e de que a própria família acaba fazendo e talvez não perceba? Você vai achar bem triste, mas eu descubro no exame físico. Não há relatos. A violência é muda. O agressor não vai falar, o cuidador não vai falar. E o idoso, geralmente, quando ele ele é dependente, ele entra com o cuidador ou com o familiar. E às vezes ele está sofrendo a violência dessa pessoa. Não vai falar. Como eu tenho ambientes separados, eu levo o idoso para o outro lado para examinar e deixo os familiares e os cuidadores para cá. Se eles conseguem verbalizar, às vezes eles verbalizam. Mas a violência eu encontro nas manchas roxas, nas equimoses, no desleixo. Às vezes está bonitinho por cima, está tudo bonitinho aqui, aí você puxa, está lá com roupa íntima rasgada, suja.
com assadura. Ah, ele caiu. Caiu? Tá, caiu. Você tem uma equimose só de um lado. Você não vai ter no corpo inteiro. E equimose em braço é de pegar. Não, e ainda que você está É de vendo um perna. paciente que está indo até o médico. E quantos que não vão? Exato. Olha, eu vou contar para vocês. Nesses 41 anos, eu tive alguns casos que eu chorei. Eu chorei. De ver como que um ser humano trata o outro, um familiar, com agressão daquela forma. Um dos casos em que eu chorei faz pouco tempo, a gente fazia uma força-tarefa, já digo, era Ministério Público, Vigilância Sanitária, pessoal da promoção social, e eu como geriatra, então iam as enfermeiras e as assistentes sociais e o promotor da infância, da adolescência e do idoso, e nós fizemos inspeção em todas as casas-lares de Campo Largo. E nós começamos a não avisar. A gente sorteava 1h30 e 1h45 já estava lá. Pega de E surpresa eles não sabiam. realidade. Pega de surpresa a realidade, exatamente. E nós chegamos numa casa, que eu não vou nem falar casal-lar, nós chegamos numa casa aí, e a idosa estava numa cama, num leito hospitalar. Ela não devia ter nem 35 quilos. Nossa. Parecia um retrato de campo de concentração. Com escaras de decúbito em tornozelos, sacroiliacas, em cotovelo, tornozelo, onde ela tinha ponto de pressão, onde o corpinho dela encostava no leito, ela tinha escara, buracos. Numa situação subhumana. Ela só gemia. Ela gemia sem você encostar. Se você encostasse, ela estava gemendo. Aí eu já examinei, o promotor me chamou, na hora eu já examinei, nós tivemos que internar em UTI. E quando nós ligamos, a assistente do promotor ligou para a filha para avisar que a gente ia hospitalizar. Ela deu a maior bronca na menina. Como que vocês estão fazendo isso? Sem comunicarem? Eu sou filha, eu sou da família. Agora você lembra disso? Aí eu falei para a menina, assistente do promotor, você diga para a filha que a mãe dela está com 35 quilos e não é de domingo para cá, que isso faz tempo. E que ela está nessa condição subhumana e como que ela não viu. Preciso ouvir, chegar aqui um geriatra para saber. Nós tinha alimentação parenteral, uma geladeira que não estava sendo dada. A casa foi imediatamente interditada e nunca mais abriu. Nossa, porque não era a única condição. Mas eu chorei nesse dia de ver que não era só uma pessoa, não era só a família. Era a família, era a proprietária da casa que estava recebendo para dar assistência e não estava dando. E houve uma cuidadora que ligou para denunciar. Ela ligou, uma só. Aí ela chegou. Porque não vai ser conivente com essa situação. Ela chegou, ela era uma técnica de enfermagem, chegou e disse assim, eu liguei, fiz a denúncia, porque eu não pude aceitar o que estava vendo. Com seres humanos, quer dizer, não dá para aceitar. Então, isso não é nem uma violência em série. Uma violência institucionalizada.
Mas é uma coisa que daí vem desde a base para... É difícil solucionar, né? Porque o que eu digo para o pessoal que institucionaliza o idoso? Vão na casa, não só nos dias de visita, nem nas horas de visita. Vão fora, né? Vão fora. E exijam para abrir geladeira e freezer. Já cheguei em casa. Ver as condições. Eu já cheguei em casa que cobravam bem cobrado de abrir o freezer e sabe o que tinha de proteína para dar para o idoso? De carne, nugget, Nossa de frango Senhora. e vina. Meu Meu Deus. Deus. Só. Era o Essa que era a davam para o proteína. idoso. Essa era a proteína. Nugget de frango Meu Deus. e vina. Que legal, né? Você pagando. Que absurdo. E não era pouco, não. Era 4 mil por mês. Meu Deus. Uhum. Meu Deus. Doutora Valderias, mas muito obrigada. Olha, quanta reflexão. Sim. Quanta coisa que tem que fazer a gente pensar mesmo. E a doutora ia falando, a gente ia passando um filme na cabeça da gente, do que a gente já viveu, do que a gente tá Não, vivendo. e se imaginando, é uma coisa que conhece. mexe muito mesmo, assim. Eu fico até meio... Mas o importante de tudo isso, é assim. Primeiro, envelhecer é um privilégio. Segundo, se você manter a atitude, o bom humor, e você mantiver os relacionamentos sociais, a tua família, a tua raiz, você vai envelhecer bem. Uhum. Você vai envelhecer bem, você vai envelhecer de uma maneira feliz Os cuidados hoje... e saudável, porque você vai perdendo uma ou outra coisa, uma ou outra função. Eu estou com óculos, você vai ter um óculos, você também, todo mundo. Tem que lidar entendeu? bem com isso, né? Nós Com temos os contratempos também que vão aceitar, surgindo. Bota um óculos vermelho, bota um óculos... Aham. Entende? Mas aceite o que vem. Aceite de uma forma que a vida lhe seja grata. Isso é que eu digo para todo mundo. Obrigada. Obrigada mesmo. Obrigado mesmo. Muitos Muito bom. ensinamentos, começando bem o podcast. Bem demais. A gente sempre fala a respeito dos idosos, a gente vai ficar velho também, e outros, se você conversa com um idoso, uma pessoa mais velha, com certeza está pegando atalhos. Tem muita coisa que você errou hoje, você vai conversar com uma pessoa que já passou por isso. Você vai errar bem menos. Saber aprender, né, Exatamente. com o próximo. E outra coisa, você pode ser um adulto jovem culto, porque você leu um monte, você pesquisou um monte e você aprendeu um monte. Mas você não vai ser sábio, porque quem é sábio, a sabedoria só vem com a experiência, só vem com a idade. Você só vai ter sábios idosos. Olha só. Então vamos valorizar mais. Exatamente. Mas é isso. E a gente deixa aberto, né, Zico, Exato. do que vocês querem saber no podcast, quem vocês querem ver aqui Exatamente. no estúdio. O Vamos estúdio está de aberto papo. também para Bonito, quem hein, quiser nossa? fazer podcast, quem quiser fazer vídeos. Então, não é só pro Bons de Papo. E o que vocês quiserem ver aqui de assunto, a gente Exatamente. está aqui à disposição para isso, né, Para Zico? isso, exato. Eu não posso deixar de elogiar a sua escova também. né? Porque eu passei na festa, agora eu tô viciada na festa. A festa É escova. verdade. Você Ah, vê E, olha toda encontro, só. e de vez em quando encontro o Zico lá ainda. Sim, então E o Zico faz escova aonde? Tem que crescer o cabelo primeiro. E logo vai ser Ai, nossa O Zico, parceira o Zico fica de conversa com a dona, sabe? Ele elogiou só a escova da Dani, a minha, que eu nem fiz. Você Convidado, mesmo. então, na festa Ai, escova, ai, né? ai, É isso aí. Verdade. não, isso nem aí. passei na festa escova, passei no meu festa banheiro Tem mesmo. que se cuidar sempre, né? Sempre. Isso aí. Então tá bom. Parabéns. Obrigada. Obrigado. Parabéns Valeu. pelo programa, parabéns, adorei. Obrigada. Obrigada. Nós que agradecemos. Isso aí. Tchau, até a próxima. Até a próxima. Valeu.